Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje. Vamos falar sobre dificuldade de captar e reter bons profissionais. Aqui um oferecimento da Menin Soluções ISP. Comigo estará o Sidney Menin e vamos entender um pouquinho mais sobre toda essa questão que envolve o nosso tema. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este conteúdo chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa dos Condomínios, tudo para a sua casa no centro de Veranópolis. Lojas Regla, viva novos caminhos. E Prana Energia Vital, que leva terapias para a tua vida. E hoje, um oferecimento especial da Menin Soluções ISP. E agora, minhas boas-vindas vão para o Sidney Menin, que está aqui comigo. Então, olá, obrigado pelo convite. E estamos aqui para conversar sobre pessoas, formação, desafios. Pois é, Sidney. Aqui, né, mais conhecido por Menin, então vamos seguir desta forma. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa dificuldade de captar e reter bons profissionais. Isso a gente sabe que para as empresas também é dificuldade na hora que elas estão à procura de alguém, mas também para as pessoas na hora de se oferecer e ter um bom currículo, né, para essas empresas. Menin, vamos falar um pouquinho de ti. Eu gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória de vida profissional e hoje nesse ramo da educação também. Muito bem. Então, a nossa história começa na indústria, né, onde nós tivemos alguns anos em vários setores, onde foi uma escola, vamos dizer assim, área de logística, área comercial, e nos últimos anos, então, como no ramo industrial, na área de recursos humanos, que foi o setor assim que eu mais me identifiquei, né, como profissional, onde também eu busquei então algumas formações específicas, né, para poder desenvolver o trabalho na área de RH. Como as coisas elas vão acontecendo, os ciclos eles vão iniciando, eles finalizam, né? Então acabou que eu finalizei esse ciclo no segmento industrial e em 2010 então eu acabei juntamente com uma sócia iniciando o meu negócio, né? Que na época era Menin & Wolf, assessoria em RH, onde então o nosso foco principal era processos de recursos humanos com questões de agência de emprego, contratações, currículos e projetos de RH para as empresas, justamente para atender essa demanda que você falou no início, a questão de poder captar profissionais, reter esses profissionais, ter políticas internas, né, organizações internas para ser atrativo e reter esses bons profissionais nas empresas. E na sequência a gente começou a trabalhar com formação, porque nós percebemos que formação então era um dos pilares, era uma das estratégias para qualificar o profissional e para retê-lo na empresa. E isso foi andando. Na sequência a minha sócia acabou saindo da empresa por questões particulares, eu acabei ficando sozinho. E agora tem 2 anos então que surgiu a oportunidade de nós assumirmos a ESP, Escola San Pellegrino. Então, nessa oportunidade, eu sempre digo que foi uma oportunidade, né, de a gente agregar mais oportunidades e mais opções. Nós acabamos, então, assumindo os cursos técnicos, os cursos profissionalizantes, enfim, saímos de uma realidade de treinamento, que eram treinamentos mais rápidos, mais focados em determinadas áreas, para um portfólio mais completo a nível de educação, né? Então com um foco mais em educação. E atualmente, então, desses 2 anos para cá que a gente assumiu a escola
técnica Escola São Peregrino, a gente então conseguiu agregar mais opções e hoje nós contamos desde o EJA, ensino de jovens e adultos, que nós percebemos que é um dos itens a serem trabalhados nas empresas, enfim, na sociedade, para melhorar o nível de educação, né? Até nível de pós-graduação, através do Polo EAD que nós somos da FAG. Então, a gente ficou com um portfólio bem completo de educação para oferecer para a nossa região, né? Não só Nova Prata, mas para os municípios vizinhos também. Hoje nós temos alunos de Nova Bassano, de Paraí, de Nova Araçá, de Protásio Alves, então Veranópolis, Fagundes, então não é só limitado a Nova Prata, e sim a toda a região, porque Nova Prata acaba se tornando uma referência, né? E uma oportunidade de busca de formações, de qualificações. E eu, Sidney Menin, no caso, né? Estou nessa caminhada aí há uns 30 anos, né? De experiência em lidar com pessoas, em gerir equipes, desde aquela época lá de empresa, né? O que nos permite ter algumas experiências, algumas vivências para poder ajudar tanto as empresas que nos procuram com alguma dificuldade, com algum desafio, como também os próprios alunos em sala de aula, porque além de ter esse papel como diretor da escola, eu também acabo sendo professor em algumas disciplinas. Então a gente acaba compartilhando algumas vivências, conhecimentos e a nossa caminhada, né, para poder formar esses profissionais para o mercado de trabalho. E é bacana a gente pensar da forma que, se eu tenho um professor que já esteve por trás de uma empresa e sabe as necessidades das empresas, ele pode me auxiliar muito quando eu precisar. E a gente sabe que as pessoas estão à procura tanto dos seus empregos, dos seus trabalhos, mas que sejam valorizadas dentro e que elas possam oferecer o melhor. E a gente sabe que com formação adequada, eles têm como melhorar isso neles também, né? E uma coisa bem interessante aqui que o Menin colocou é que do EJA ao ensino superior. Então, eu quero estar formado, eu quero buscar algo para minha vida, eu quero melhorar, então, desde o EJA, então, posso entrar e posso seguir, né, já com um curso técnico. Me fala um pouco, explica para as pessoas de casa, Menin, sobre os cursos tecnólogos, porque as pessoas, às vezes, elas têm algumas dúvidas sobre eles. Então, só para que fique bem claro que a pessoa, na hora que está contratando, pode ficar tranquila que é algo que pode levar para o teu currículo, né, algo melhor para ti. Perfeito. O curso técnico, ele é um curso diferenciado pela questão tempo, investimento e retorno. Eu sempre digo isso para a equipe, para os alunos também. Porque eu até sou suspeito em falar porque a minha primeira formação foi técnico em contabilidade, né? Então, eu também tenho uma formação técnica para depois, aí eu fui buscar a graduação. Mas, enfim, o curso técnico, ele te permite uma profissão. A gente sempre diz assim, uma profissão, porque eu vou fazer um curso técnico em segurança do trabalho, né? Eu vou ter uma profissão, eu vou ter uma habilitação, são 2 anos e meio, 3 anos, dependendo das disciplinas e as cargas horárias que cada aluno consegue assumir, né? Mas ao final ele vai ter um diploma, ele vai ter uma habilitação que ele pode atuar como profissional na segurança do trabalho, na contabilidade, na administração, né? No RH, enfim, e na qualidade, que são os 5 cursos técnicos que nós oferecemos aqui na nossa unidade. Então, ele é um curso diferenciado nesse sentido. Ele é diferente da graduação porque é menos tempo. Enquanto uma faculdade eu posso levar 5, 6 anos, dependendo o curso que eu for fazer, né? Então eu consigo finalizar ele com menos tempo, automaticamente com menos investimento, certo? E ele me entrega uma profissão, ele me entrega um diploma, né, reconhecido pelo MEC, que eu vou poder atuar nessas áreas. Então, fazendo uma comparação assim, uma formação de graduação, né? Por exemplo, um administrador, né? O curso de administração com o técnico de administração, eles podem praticamente atuar da mesma forma, certo?
porém o técnico ele teve um espaço mais curto e ele conseguiu ter essa habilitação com menos tempo, né? Então ele não é um profissionalizante que eu vou lá fazer um curso de Excel, vou fazer um curso de vendas em 40, 60 horas e eu fiz um aperfeiçoamento. Claro. Não. Aí é um aperfeiçoamento que eu fiz em determinada área. O curso técnico não. O curso técnico ele te permite uma profissão e uma habilitação com diploma. Então, às vezes essa a dúvida que o pessoal tem. Ah, mas é ao final do curso, desse curso técnico, o que eu vou ter na mão, né? Eu vou ter um diploma, eu vou ter uma formação, eu vou ter uma profissão para poder atuar. Eu tenho o exemplo do técnico de segurança do trabalho, que a maioria dos nossos alunos que são formados em técnico de segurança, no estágio, eles já são contratados. Porque ele tem que fazer o estágio prático na empresa, e nesse estágio, a maioria dos alunos, eles já são efetivados pela empresa, né? Então, isso significa o quê? Que existe essa demanda no mercado de trabalho para esses profissionais, e esse profissional que nós estamos entregando, que nós estamos formando, ele está tendo uma assertividade no mercado de trabalho, porque ele está sendo efetivado, né? Então, isso é um resultado prático e positivo. Bons números, isso é muito bom, né? Com certeza. E lembrando que a Menin Soluções Humanas e SP, Escola São Peregrino, conectando você com as melhores oportunidades. EJA, cursos técnicos em segurança do trabalho, contabilidade, RH, administração e qualidade. Graduação e pós-graduação EAD e cursos profissionalizantes para aperfeiçoar seu conhecimento e crescer profissionalmente. É o que nós estamos falando aqui, né, Menin? E pensando nessas oportunidades, e aqui tu falaste que desde alunos teus que já vão fazer o seu estágio, já são contratados, o que é muito bom a gente ouvir, mas as oportunidades de emprego na região versus a ausência de profissionais qualificados, como tu vê isso aqui na nossa região? Muito bem. Na nossa empresa, né, dentro da Menin Soluções Humanas, nós temos o serviço de agência de emprego, né? Então, desde 2010 a gente já presta esse serviço, então a gente tem uma certa caminhada e uma certa experiência conhecendo a região e sabendo o que está acontecendo, as oportunidades que estão girando. O que a gente percebe? As oportunidades de emprego, elas são de acordo com o mercado. Então, por exemplo, o mercado está ativo, o mercado está sendo exigido, as empresas elas precisam contratar, então elas têm que buscar profissionais. Às vezes, elas buscam profissionais já preparados, já com formações, e às vezes se procura candidatos para a formação, candidatos pensando numa projeção de futuro. Eu vou treinar essa pessoa para depois ela ocupar determinado cargo. Então, dentro do nosso serviço na agência de empregos, nós vamos ter vagas desde um auxiliar até um cargo de gestão, né? Então, para te falar que não existe um filtro, né? E não existe assim um direcionamento. Existem oportunidades para todas as áreas. Então, nós temos oportunidades para a área administrativa, nós temos oportunidades para a área de liderança, para a área comercial, para a área técnica, para todas as áreas existem oportunidades. Porém, aí vem o outro lado. A empresa, quando nos procura, a empresa, ela espera um profissional que tem uma determinada postura, que tem uma determinada formação, que tem uma determinada, às vezes, experiência, né, para poder atuar na empresa e conseguir entregar um determinado resultado, né? Então, é óbvio que, quando as empresas nos procuram, elas exigem um pouco mais, porque ela quer um profissional um pouco mais preparado, até porque nós somos uma escola também, né? Então, se uma empresa está me procurando para contratar, por exemplo, um vendedor, é óbvio que a empresa espera que eu entregue alguns currículos, alguns candidatos com competências que atendam a expectativa da empresa. Porque se não fosse assim, a empresa não teria me procurado, né? Claro. Porque eu tenho esse pacote de serviços e tenho essas formações. Então, o que a gente percebe hoje? Essa dificuldade e esse, vamos dizer assim,
desequilíbrio, né, entre o que as empresas estão procurando, estão buscando, com o que a gente tem para oferecer. Porque muitos candidatos, muitos currículos que nós temos, hoje nós devemos ter cadastrado no nosso sistema, que é online, pelo site, em torno de 9.000 e alguma coisa currículos, né? Então 9.500 currículos cadastrados. Se a gente for fazer um filtro, vários desses currículos não têm aquelas formações, não têm aquelas qualificações que as empresas estão pedindo, né? Então isso a gente percebe essa dificuldade às vezes nesse encontro entre o que a empresa está buscando com o que o candidato tem para entregar. Algumas empresas aceitam em contratar um profissional que talvez não tenha aquela experiência, não tenha aquela formação, e aí a empresa internamente tem um sistema onde ela vai oferecer isso para a pessoa se preparar e poder atuar, e algumas empresas não aceitam. A empresa quer alguém já pronto, né? Claro. E o nosso papel, enquanto, nesse caso, agência de emprego, a gente precisa buscar um equilíbrio entre os dois, porque eu não posso nem forçar a empresa a contratar um candidato que não tenha competência, né? E também eu não posso iludir o candidato de que ele vai ser, né, contratado. Então, eu preciso passar a real, tanto para a empresa como para o candidato, né? Então, às vezes, nós precisamos dizer para o candidato, quem sabe, talvez você busca uma qualificação, faz algum curso específico, né? Já teve situações, você falou do EJA no início, né? Já teve situações até do próprio EJA, né? Porque algumas empresas, por exemplo, elas têm um sistema da qualidade, tem uma ISO 9000, tem toda uma normatização, o que exige da equipe, exige dos colaboradores algum conhecimento para poder interpretar uma instrução de trabalho, um procedimento, um indicador, e aí o EJA, ele vem ajudar nisso, porque ele dá um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de qualificação, de escolaridade para a pessoa poder atuar, né? Então, hoje, o nosso principal desafio é esse, o desequilíbrio entre quem nos busca para contratar a pessoa e com os candidatos que nós temos para oferecer. E esse é o nosso desafio, né? Provocar as pessoas a pensar, a buscar uma formação, uma qualificação para poder diminuir esse gap que tem entre quem está buscando e quem está se oferecendo. Mas com certeza. E hoje a gente sabe, né, Menin, que ensino, o EJA, por exemplo, é fundamental. Para quem não tem o segundo grau, precisa, né? Então hoje, se tu estás daqui um pouco sem o segundo grau, é muito importante buscar o EJA. E partindo do EJA, buscar um ensino superior, né? Um tecnólogo, alguma outra formação. E aqui eu vi que vocês têm pós-graduação também, e aí eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Porém, agora eu vou agradecer alguns dos nossos patrocinadores e a seguir a gente volta com esse papo muito importante para a nossa comunidade. Casa dos Condomínios, com os melhores preços para as indústrias, condomínios e a sua casa também. Passa na Casa dos Condomínios, no centro de Veranópolis. Prana Energia Vital, serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo, seu crediário segue ativo nas Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. E eu aqui visto Regla sempre nos programas Algo a Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, um oferecimento da Menin Soluções Humanas e ESP Escola São Peregrino, conectando você com as melhores oportunidades. EJA, cursos técnicos em segurança do trabalho, contabilidade, RH, administração e qualidade, graduação e pós-graduação EAD, cursos profissionalizantes para aperfeiçoar o seu conhecimento e crescer profissionalmente. E hoje eu estou aqui com o Sidney Menin, conversando um pouquinho, entendendo sobre a dificuldade de captar e reter bons profissionais. Para isso, estamos conhecendo um pouco mais da Menin Soluções Humanas e ESP, que é a Escola São Peregrino, e nós falamos desde o EJA, falamos sobre os cursos técnicos, e agora também a gente vai falar um pouquinho sobre a graduação e pós-graduação, Menin. Fala para nós um pouquinho sobre esse ramo. Então, cursos de graduação e pós-graduação, a gente vai encontrar várias opções, né? E eu penso assim, existem perfis de público para cada
opção, para cada situação que nós temos. Então, por exemplo, nós na Menin SP, nós somos polo da FAG, né, de Cascavel. O curso Graduação e Pós-Graduação, neste formato, ele é para o perfil de alunos que não tem uma disponibilidade de tempo para, por exemplo, vir para a sala de aula, vir para a escola. Então, ele é 100% EAD. Né? Existem alguns momentos que o aluno tem que vir para a escola, no momento de, por exemplo, uma prova, uma matrícula, um relacionamento, enfim, mas a maioria do tempo do desenvolvimento do curso dele, ele faz no tempo dele, no local dele, enfim, ele se organiza com os tempos dele, com a programação dele. Então, a proposta é essa, a proposta é para atender aquele perfil daquele público que daqui a pouco trabalha em horários diferentes, né? Nós sabemos que tem empresas que trabalham em horários diretos, então, eu trabalho das 14 às 22, então eu não tenho disponibilidade de estudar a partir das 19 horas, claro. Né? Então, é uma proposta de oferecer uma qualificação, seja na graduação, seja na pós-graduação, para aquele público que não tem um tempo disponível para se deslocar até a escola, e ele consegue administrar isso a partir de casa, a partir dos recursos dele. Claro que algumas coisas são importantes ressaltar, está na mão dele. Então, está na mão dele também a questão da qualidade, a questão do aprofundamento, a questão do nível de qualidade que vai buscar daquela qualificação, né? Eu posso fazer cumprir com a aula e fazer a prova somente para cumprir tabela, somente para superar aquela etapa. Ou eu posso efetivamente buscar aquilo como uma oportunidade de qualificação, de formação. Então, é o que a gente diz, é uma disponibilidade, é um perfil diferente, mas depende muito da maturidade, depende muito da responsabilidade do aluno em fazer neste formato. E quando a gente propôs, enfim, e traz essa oportunidade do curso à distância, é justamente para atender este perfil específico. Até porque, como eu falei no bloco anterior, a questão da nossa região. Então, nem todos os municípios, daqui a pouco, têm transporte que facilita o aluno a vir até Nova Prata. Então, a pessoa consegue fazer do próprio município, por exemplo, né? Então, a nossa abrangência em termos de polo são 13 municípios. Né? Então, vai até Guaporé, pega Serafina. Então, imagina um deslocamento de Guaporé até aqui, um deslocamento de Serafina até aqui. Ele é um pouco mais difícil do que Nova Bassano, por exemplo. Né? Então, ele tem essa disponibilidade, mas eu volto a dizer, é uma oportunidade que tem por ser à distância, né, de formação, mas ele necessita ter uma responsabilidade, uma maturidade para a pessoa ter uma boa qualidade e ter um bom aproveitamento. Para quem quiser adquirir esse curso, né? E lembrando que para famílias, pais de famílias, mães, né? Como facilita ter um curso como esse? Então, realmente, é da tua responsabilidade fazer ele bem feito. É óbvio que, com certeza, qualquer dúvida pode entrar em contato na escola, que o pessoal vai estar te oportunizando essa troca, né, de saberes e tudo mais, trocando, às vezes, a tua ideia. E, claro, a gente sabe que tem também os professores online que vão auxiliando, né? Agora, são oportunidades e as pessoas precisam entender que, partindo delas, depois elas vão para o mercado de trabalho e lá elas são muito julgadas. Então, vamos trabalhar firme, vamos aprender bem para poder colocar no trabalho, enfim, da melhor forma. E agora, falando sobre isso também, a falta de preparo das empresas em atrair e reter bons profissionais. Então, vamos para o lado das empresas agora, Menin. Vamos falar um pouco sobre isso. Muito bem. O que nós percebemos assim? Existem empresas e empresas, existem realidades e realidades, né? Então, se a gente for colocar assim, um parâmetro, né? Claro que nós vamos encontrar empresas que já têm programas desenvolvidos, já têm ferramentas implementadas que facilitam esse processo todo de gestão de pessoas. Sim. Porque tudo envolve essa questão de gestão de pessoas,
como eu administro isso, como eu levo isso para o meu colaborador, como eu mostro para ele. Então, existem várias frentes de trabalho que eu posso mostrar se eu sou mais assertivo ou menos assertivo. Então, começando até numa própria comunicação interna, né? Como que é a comunicação interna na minha empresa? As coisas são truncadas, as coisas são transparentes, eu fico sabendo pelos corredores, eu fico sabendo pelo vizinho, ou eu tenho um processo de comunicação interna lá na empresa que passa as informações, que me deixa a par do que está acontecendo, das novidades, das mudanças, das oportunidades. Então, o que eu vejo assim, algumas empresas precisam olhar para dentro e fazer um diagnóstico, fazer uma análise, porque todo o processo que a gente for trabalhar, que a gente for ver, ele parte de um levantamento para eu entender o que está acontecendo, né? Eu vou fazer algum tratamento, eu preciso saber qual é o tratamento que eu tenho que fazer. Claro. Então, se eu vou fazer um diagnóstico na empresa, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, existem algumas ferramentas que eu vejo que as empresas, elas poderiam trabalhar um pouco mais forte para entender um pouco melhor a sua realidade e a realidade dos seus colaboradores, porque nós temos diferenças de perfis, nós temos diferenças de realidades. Por exemplo, quem diria há um tempo atrás a gente pensar que eu poderia ter um senegalês trabalhando na minha empresa? Claro. Que eu poderia ter um venezuelano trabalhando na minha empresa? Algum tempo atrás eu ia dizer, não precisa disso, porque a gente tem mão de obra sobrando aqui na nossa região, certo? Só que as coisas foram mudando. E hoje eu tenho haitiano, senegalês, venezuelano, certo? Sim. Eu tenho pessoas de outras regiões do país. E aí eu começo a ter impacto de culturas, de costumes, de hábitos. E eu, como empresa, como empresário, como setor de recursos humanos, eu estou olhando isso, eu estou administrando isso, uma forma de equilibrar essas diferenças que eu tenho. As nossas lideranças, os nossos supervisores, gerentes, coordenadores, estão preparados para administrar essa diferença que vai ter? Se eu estiver trabalhando num setor onde eu tenho uma pessoa, um trabalhador, um colaborador que tem 60 anos, que está nativa, tranquilo, trabalhando, produzindo, e eu tenho um trabalhador, um colaborador com 18 anos, eles têm as mesmas necessidades? Eles têm os mesmos pensamentos? Eles têm as mesmas expectativas? Provavelmente não, né? E aí a nossa empresa, o nosso gestor, o nosso RH, eles estão preparados para trabalhar essas diferenças? Então, o que eu percebo é esse choque, sabe? Esse choque que está acontecendo, seja de cultura, seja de diferença de perfis. E aí a gente percebe algumas oportunidades que as empresas poderiam estar trabalhando um pouco mais forte, né, para poder identificar a realidade, porque daqui a pouco a receita que uma empresa utilizou não vai ser a mesma que a outra vai utilizar e vai dar certo, né? O plano, a programação que uma fez não é a mesma que a outra vai ter, porque são perfis diferentes, são equipes em estágios diferentes. Então, eu sempre falo, enfim, para os nossos parceiros, para os nossos clientes, existem algumas ferramentas simples de fazer, de implementar, para a gente poder acompanhar um pouco melhor o nosso colaborador e sentir o que está acontecendo. Então, uma entrevista de desligamento, por exemplo, sabe? A pessoa está saindo da empresa, tá? Mas por que ela está saindo? Com que sentimento que ela está saindo? Mas o cara que está saindo sempre vai reclamar. Mas a reclamação dele, eu preciso fazer o quê? Uma análise, um filtro e ver as oportunidades que tem. Daqui a pouco esses comentários, essas sugestões que ele está deixando podem ser um ponto de partida para eu começar a trabalhar as minhas políticas internas, né? Então eu já peguei situações em empresas onde existia muita reclamação, por exemplo, na entrevista de desligamento de um determinado líder, de um setor. Várias pessoas reclamando daquele líder. Porém, para não se indispor, o que a empresa fez? Deixou de fazer a entrevista de desligamento. Abortou o processo. Deixou de lado. Não vamos mais fazer entrevista de desligamento porque está trazendo muita reclamação, está trazendo muito problema. Onde, na verdade, a ação devia ser qual? Analisar um pouco melhor, investigar um pouco melhor, ver o que estava acontecendo. Daqui a pouco aquele líder precisava de um treinamento, de uma qualificação, de uma formação um pouco melhor para lidar com determinadas coisas, entende? Então, eu percebo essa falta
às vezes, de análise, de identificação, de levantamento, de diagnóstico para poder atuar. Né? Outro exemplo que a gente utiliza bastante, fala nos cursos, fala com os alunos, fala com os parceiros, com os clientes, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional. Tem empresas que, eu vou fazer uma pesquisa de clima. Beleza, faz a pesquisa de clima, levanta todas as necessidades, as expectativas, aí percebe que tem muita coisa para ser trabalhado, desiste. É muita coisa, eu não vou conseguir dar a volta, então eu não vou mais fazer pesquisa. Então você lançou uma ideia, criou uma expectativa com o teu colaborador e depois apagou ela. Né? E aí, o que o teu colaborador vai pensar? Fizeram uma pesquisa aí, mas não teve nenhuma ação, ninguém falou mais nada, então falhou gestão, falhou comunicação, falhou a ferramenta, e você colocou a perder uma ferramenta que poderia ser muito importante. Né? Então, é claro que quando a gente faz um primeiro levantamento desses, nós não vamos conseguir trabalhar todos os aspectos. Prioriza. Pega os principais itens que apareceram, começa a fazer alguns trabalhos, plano de ação, melhoria, desenvolvimento, vai focando nesses. E mostra para os funcionários que mesmo que sejam poucos os movimentos, ou pequenos, mas alguns movimentos estão sendo feitos. E aí você gera credibilidade. Depois de uns 2 anos, sei lá, 1 ano, depende da política da empresa, faz uma nova pesquisa. Mede, compara com aquela ali. O que nós conseguimos melhorar? Então, fazer um processo sistemático, organizado, que implemente uma forma de acompanhamento. Menin, quando tu falas assim, fazer todo o diagnóstico, ele assusta. Porque por mais que tu imagine que a tua empresa esteja andando de acordo, a gente sabe que tem coisas a melhorar. Quando percebe tudo que precisa ser melhorado, então é o que as pessoas elas se questionam se vale a pena parar para olhar para isso. Só que quando tu começa a organizar, que seja 3 temas que estão ali, né, que precisam ser melhorados. Poxa, pega um e começa, quando tu vê, tu desenrolou ele. Então vai pro próximo. Então, e é óbvio, é como tu disseste, não precisa ser de hoje para amanhã. Vai implementando, vai mudando. E por vezes, tu vai ter que fazer testes até acertar a melhor forma. Claro que com alguém te auxiliando facilita todo o processo. Então, a gente sabe que vocês estão aí para isso. Mas é tentar fazer com que as pessoas compreendam que isso faz parte de qualquer empresa, que toda empresa vai ter algo para olhar, então não vai ser a tua exclusiva que vai precisar estar mudando algumas questões. E a gente falou também, né, Menin, sobre empresas de porte menor, mas que já têm funcionários, até uma empresa com um grande número de funcionários. Então, isso é bom para todas. Certo? Eu sempre falo para os alunos, né, as minhas turmas são do técnico, né, gestão de pessoas, liderança, e a turma de gestão estratégica de equipes, que aí é formação de líderes, né, para o mercado, enfim, para as empresas. Eu sempre digo para eles assim, vocês têm um problema, vocês têm uma situação para ser trabalhada. Se você quer atacar o problema todo ele de uma vez só, dependendo da situação, você não vai conseguir vencer, tu não vai conseguir encontrar êxito, não vai ter assertividade. Agora, se a gente pegar esse problema, conseguir identificar ele, conseguir fazer ele por partes, que é o que você está dizendo, vamos por parte, vamos passo a passo, né? A carga fica menor, o resultado começa a aparecer, e esse resultado, por mínimo que seja, que você consiga já começar a mostrar e o funcionário perceber e a melhoria começa a surgir, ele se torna motivacional, porque aí você vê que está conseguindo chegar num resultado melhor, né? Com certeza. Então, se eu olhar o problema no todo, daqui a pouco eu assusto. Mas se eu pegar o problema e eu abrir ele em partes e eu começar a trabalhar um item por vez, de forma organizada, eu começo a ter gestão, começo a ter liderança, começo a ter uma forma de organização, começo a planejar esse processo e eu começo a ter um resultado melhor. Mas com certeza, muito bem. E agora, então, nós vamos falar sobre a falta de estrutura financeira das pessoas.
e elas acabam não priorizando a educação. Então, como tu vê isso também? Porque então a gente fala sobre empresas que não se organizam e a gente fala também sobre pessoas que deixam, pela questão financeira, deixam de lado a educação e aí a gente acaba não tendo aquele melhor, o melhor dela sendo extraído. Então, como a gente pode ver isso também, Menin? Esse problema, vamos chamar assim, né? Essa situação financeira a gente está percebendo, eu acredito, não só na educação, a gente percebe em todos os segmentos, né? Uma dificuldade, uma perda do poder aquisitivo, o que acaba impactando nas decisões e nas prioridades das pessoas, né? Então, é claro que a pessoa vai ter um orçamento, ela vai ter uma remuneração, vai ter um orçamento e ela vai ter que organizar as suas necessidades básicas, as suas prioridades, certo? O que eu percebo às vezes que falta um pouco de avaliação, um pouco de análise e a gente gostaria de fazer um alerta, né? Eu priorizo as necessidades básicas, certo? E eu não coloco a educação, a formação como uma prioridade. Eu coloco ela como um extra. Quando eu sobrar, eu vou fazer. Só que aí, você nunca vai sobrar, entende? E se eu pensar diferente e fizer assim, vamos fazer uma reestruturação, vou fazer um planejamento financeiro e eu vou pegar uma parte disso e eu vou destinar para minha qualificação, para minha formação, porque isso vai prospectar, isso vai melhorar a minha condição. Vai impactar, e depois ali na frente eu vou ter uma condição melhor. Então é fazer uma análise das prioridades que a pessoa tem, porque às vezes assim, a gente tem que tomar alguma decisão de abrir mão de alguma coisa que a gente naquele momento está fazendo, né, para focar na minha carreira profissional, na minha formação, porque depois é um momento específico, aquilo eu vou ter o retorno. Então é um investimento. Então se a gente encarar como um investimento, eu vou investir na minha formação para depois ali na frente ter o retorno, eu acredito que a gente começa a enxergar a educação, a formação com outros olhos, entende? É a mesma situação, você falou da empresa, no segmento empresarial. Eu vou fazer um investimento em uma máquina, em um pavilhão, em um processo, em abrir uma filial, abrir uma unidade. Qual a minha visão? Eu vou fazer esse investimento e depois eu tenho um retorno disso, né? Então, eu faço um planejamento, faço aquele investimento e depois eu começo a ter um retorno. Eu vejo que nós deveríamos pensar, ou os nossos alunos, as pessoas que estão nos assistindo, enfim, estão nos acompanhando, deveriam fazer essa análise, pensar, num primeiro momento, a formação, a qualificação como um investimento. Eu vou investir para depois ter um retorno. Aí eu acho que a gente começa a mudar, a virar essa chave. Então, agora, Menin, a gente vai dar mais uma pausa, te agradeço por todo esse papo e a gente vai para uma dica bem especial sobre direito que nós temos aqui na Conecta. Então, a gente convida os advogados a sempre fazerem ali uma abordagem bem especial e que faz com que a gente conheça um pouquinho mais sobre os nossos direitos. Então, acompanhe. Olá, Laura. Olá, a audiência. Meu nome é Volney Peru, sou advogado e hoje vou falar um pouco sobre a revisão da vida toda. Desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, muitos têm se falado sobre esse assunto. Ocorre que, com a reforma da Previdência, em 1999, se criaram duas regras para a concessão dos benefícios. A regra geral e a regra de transição. No atual formato, o INSS considera a média dos benefícios para quem se aposentou de julho de 94, dado do Plano Real em diante. Com o julgamento da STF, o segurado também poderá considerar a regra mais vantajosa, ou seja, também podendo utilizar as contribuições realizadas anteriores a 1994. Para saber sobre a viabilidade da ação, é necessário que o benefício tenha iniciado antes de novembro de 1999, é necessário que hajam contribuições a previdências antes de julho de 1994. Ademais, procure um advogado de sua confiança para que realize o cálculo
para saber se aumenta o valor do seu benefício. Obrigado, Laura, pelo convite. Agradecendo a dica de hoje, agora eu vou dar uma pausa para poder agradecer aos nossos patrocinadores neste dia. Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Casa Gamba, especialistas em você. Supermercados Lorenzetti, você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, o sábado do churrasco. Então aproveita, vá para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Então, voltando com o nosso papo de hoje, estou aqui com o Sidney Menin, da Menin Soluções Humanas, ISP, Escola São Peregrino, conectando você com as melhores oportunidades. EJA, cursos técnicos em segurança do trabalho, contabilidade, RH, administração e qualidade, graduação e pós-graduação, EAD, e cursos profissionalizantes para aperfeiçoar o seu conhecimento e crescer profissionalmente. E falando um pouquinho sobre o tema dificuldade em captar e reter bons profissionais. Pois é, Menin, então a gente falou aqui sobre as pessoas que precisam estar se aperfeiçoando, se profissionalizando, enfim, e as empresas também que precisam estar bem organizadas para receber esses profissionais. Dentro disso, a gente pode falar sobre os valores, que nem sempre mais barato é a melhor opção, e também o que a gente pode estar priorizando quando a gente está procurando um curso. Muito bem. A questão valor, eu acredito que vai muito do orçamento da pessoa, né? Então é o quanto eu consigo me organizar e eu consigo estar investindo, como a gente falou no bloco anterior, a questão de investimento. Então, como o curso técnico ele é feito por disciplina, e dependendo da situação do aluno, se ele tem um convênio, se ele tem um desconto, se ele participou de alguma promoção nossa, o valor ele tem uma facilidade, tanto em termos de valor da disciplina, como condições de pagamento. A gente sempre procura conversar com o aluno, enfim, analisar a realidade dele e tentar viabilizar a matrícula, viabilizar a formação dele. O que a gente percebe é que às vezes se olha muito o lado financeiro. Eu estou colocando só o lado financeiro na balança, o preço, né? Olha muito o preço. Esse preço é tanto, esse preço é tanto. Mas eu preciso olhar a qualidade, eu preciso olhar a referência, eu preciso olhar o nome, eu preciso olhar a credibilidade que tem por trás disso. Então, o que eu queria reforçar nesse ponto é assim, a estrutura que a gente tem à disposição, né? O atendimento tanto de toda a nossa equipe, que está focada no melhor desempenho, no melhor desenvolvimento da formação desse aluno. Os nossos professores, a gente sempre busca professores que tenham a formação específica na área da atuação e tenha a vivência empresarial. Né? Então, a pessoa não vai ter só a teoria, a pessoa vai ter a teoria e vai ter a prática. Então, eu estou estudando algum assunto teórico, ou de RH, ou de contabilidade, ou de qualidade, e eu trago situações vividas dentro do ambiente organizacional, dentro do ambiente empresarial, o que vai agregar e o que vai despertar o aluno a pensar, isso aqui eu vou enxergar lá na empresa, isso aqui eu estou percebendo que é uma oportunidade, isso aqui é uma dificuldade que eu vou ter lá na frente. Então, atenção, alerta para não olhar só preço, né? Precisamos olhar qualidade, precisamos olhar o que está sendo oferecido, precisamos olhar a estrutura que tem e os professores que vão estar te guiando, vão estar te compartilhando esse conhecimento, essas vivências, para te dar essa formação, para te poder chegar lá no mercado de trabalho, lá na empresa, enfim, te apresentar no estágio ou no TCC com segurança,
com firmeza, com confiança, para te poder dizer assim, eu sou um profissional preparado e pronto para atuar na área que eu estudei. Com certeza, isso é muito bom. E Menin, vamos falar um pouquinho sobre agora. Estamos entrando no segundo semestre do ano e quais são as oportunidades que as pessoas podem estar encontrando na Menin ISP. Muito bem. Bom, nós trabalhamos por semestre, né? Então é por disciplina, então é importante dizer também que por vários momentos o aluno, na priorização dele, eu consigo fazer 2 disciplinas, eu consigo fazer uma, eu consigo fazer 3. Então isso também a gente faz uma análise, dá uma ajuda para o aluno, para ele conseguir ficar dentro de uma sustentabilidade, né? Porque também não adianta o aluno chegar todo motivado e querer pegar 5 ou 6 disciplinas e depois não consegue dar a volta, não consegue financeiramente e não consegue ter qualidade na formação, não consegue ter aproveitamento. Claro. Então, por vezes, a gente precisa, como trabalha por semestre e por disciplina, fazer essa orientação. E agora nós estamos, então, especificamente no mês de matrículas. Então, até o dia 31 de julho, quem tiver interesse, quem estiver buscando, é só entrar em contato com os nossos, através de e-mail, telefone ou presencialmente na escola, que nós estamos, então, com as matrículas abertas para todos os cursos técnicos, né? O técnico em administração, o técnico de RH, o técnico em segurança do trabalho, qualidade e contabilidade. Né? Então, eles estão em aberto para formação de turma. Como nós falamos, é por semestre, então agora a gente está finalizando o primeiro semestre, abrimos as matrículas para o segundo e até o dia 31/7 elas estão em aberto. Então, às vezes, assim, eu agora nesse momento não posso e tal, na dúvida, nos procure, a gente vai explicar. Às vezes tem muitos paradigmas, né? Tanto de conhecimento do próprio curso, como vai funcionar, o que eu vou ter à disposição em termos de conhecimento, enfim, como vai ser as aulas, valores, e por várias vezes os interessados que vêm até a escola e a gente explica, a gente mostra a grade, mostra as disciplinas, as cargas horárias, os valores, é muito difícil alguém sair sem fazer a matrícula. Então isso é um indicador de que às vezes as pessoas elas têm um paradigma, têm ou um preconceito, ou às vezes, eu não vou conseguir, ou não é para mim, certo? E quando ela decide buscar informação e ela tem essa informação, aí ela acaba fechando, né? Então, na dúvida, nos procure, nós vamos estar aí para explicar, para passar todas as informações, para poder colaborar nesse processo de formação, de qualificação e crescimento pessoal e profissional. Maravilha. Menin, eu gostaria de te agradecer por esse papo bem importante, informação de qualidade para as pessoas de casa. A gente sabe que, para quem nos acompanha, a gente se preocupa muito em trazer esse conhecimento, em levar para você em casa, né? Trazer aqui para nós no estúdio todo esse conhecimento e saber que temos bons profissionais. A gente pode contar com pessoas aqui da nossa cidade e região para a gente ter qualidade, tanto no nosso ensino, e aqui também a gente fala sobre a Menin Soluções Humanas para a sua empresa também. Então, para quem trabalha no RH, para quem tem a sua empresa. Então, pessoal, é muito importante a gente poder ter essa conectividade com pessoas que estão próximas a nós, estão aqui disponíveis. Então, agradecendo, deixo o espaço aqui para as suas considerações sobre o programa de hoje. Muito bem. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Obrigada. Muito obrigado, Laura, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre, né? A gente acaba no dia a dia, na correria, buscando oportunidades e no trabalho e tal, e ter uma oportunidade de parar um tempo e poder compartilhar informações e enfim, um pouco do nosso trabalho é muito importante. Então, agradecer a Conecta, a tua equipe, por ter nos recebido e ter nos disponibilizado esse espaço para poder falar sobre, né? É o nosso negócio, né? Então, como o comércio tem lá um negócio de venda de produtos e tal, nós temos o nosso foco, que é nesse processo de pessoas e educação, né? Então, mais do que nunca, agradecer por essa oportunidade. E dizer, para finalizar, para todo o nosso público aí que está nos acompanhando,
que a Menin ISP, na região, é a única escola que tem do EJA até pós-graduação. E os cursos técnicos. Então, escola técnica oferecendo um técnico em RH, um técnico em contabilidade, segurança, qualidade, profissionalizantes, EJA, que tenha todo esse portfólio que pode atender um público variado, nós somos a única escola aqui na região que tem essa oportunidade. Então, venha nos visitar, venha conhecer nossa estrutura, estaremos lá para poder lhe atender, para poder explicar, poder mostrar como funciona e daqui a pouco fechar uma parceria contigo. Com certeza. Muito bem. Muito obrigada, Menin. E agradecendo ele, agradeço novamente a todos os que nos acompanham no dia de hoje. Convido para continuarem na programação da Conecta Mais e aqui também citar novamente os nossos patrocinadores: Pedras Andretta, Supermercados Lorenzetti, Casa Gamba, Restaurante e Cantina Mascaron, Casa dos Condomínios, Lojas Regla, e eu visto Regla em todos os programas Algo a Mais, e Alprana Energia Vital. Um abraço a todos e até a próxima.